Eladim, como vão vocês? Vocês estão bem? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos celebrar a festa de Lag Baomer. Vocês devem conhecer essa festa, com certeza já ouviram falar, na escola vocês estão aprendendo. Eu também uma vez já gravei uma história de Lag Baomer para vocês, mas o grande personagem desse dia é o grande Rabbi Shimon Bar Yochai. É um homem que trouxe para nós uma Torá muito elevada, uma Torá que até a época dele era secreta para muitas pessoas. A grande obra dele foi um livro chamado Zohar, que é muito estudado e muito conhecido nos livros de Torá. Eu queria contar para vocês ali uma história que aconteceu logo depois que o Rabbi Shimon saiu da caverna. Vocês acham que conhecem a história? Que o Rabbi Shimon Bar Yochai precisou fugir dos romanos que queriam prendê-lo e matá-lo. E ele, para poder escapar deles, se escondeu com o filho dele, Rabbi Elazar, por 12 anos numa caverna. Depois ele precisou ficar mais um ano. No total, ele ficou 13 anos na caverna. E lá foi que ele estudou esta Torá muito elevada, a Torá que nós chamamos de Kabbalah. Rabbi Shimon, depois de 13 anos, recebeu a notícia do Shamaim dos céus de que ele podia sair da caverna, pois os romanos não mais o perseguiriam e haviam perdoado o que os romanos acharam que era um erro dele. E ele saiu livre para o mundo. Uma das primeiras coisas que aconteceu com ele e o filho dele ao saírem da caverna foi encontrar um caçador de pombas. Hoje em dia, acho que deve ter ainda quem faz isso, mas naquela época o caçador preparava uma armadilha e com uma portinha e colocava na armadilha aquela comidinha, alpiste, grãos que os passarinhos, que os pombos comem. Ele colocava dentro daquela gaiola. E aí ele esperava as pombas entrarem, puxava rapidamente a corda para a portinha se fechar e prender a pomba. Depois ele vendia para as pessoas, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai e o filho dele, Rabbi Elazar, estavam indo para a cidade, voltando para casa, e passaram justamente perto deste caçador de pombas e começaram a observar como ele fazia para capturar as pombas. De repente, eles viram que uma pomba começou a ciscar perto da portinha e entrou na gaiolinha. E na hora que ele entrou, Rabbi Shimon e o filho dele ouviram uma voz que vinha do Shamaim, vinha dos céus, e pronunciou uma palavra, Sefakala. Sefakala. Sefakala quer dizer capturado, preso, aprisionado. De repente, o caçador, o homem, puxou a corda, a portinha fechou e a pomba foi presa. A pomba não conseguiu escapar. Ele foi lá, tirou a pomba, guardou numa outra gaiola e preparou para caçar mais uma pomba. Minutos depois, mais uma pomba entrou naquela gaiola da armadilha. E Rabbi Shimon e o filho dele ouviram uma voz, mas que agora dizia uma outra palavra. Dimos! Dimos quer dizer livre, libertado. E o caçador puxou a corda, mas a pomba conseguiu escapar. A pomba foi mais rápida que o caçador, a pomba voou e saiu. E assim eles perceberam que toda vez que havia uma voz que falava Sfakala, aquela pomba era presa. Dimos, a pomba conseguia fugir. Rabbi Shimon falou para o filho dele, tá vendo, filho? Nada nesse mundo acontece sem que Hashem assim decida que aconteça.
Nada. Até se um pássaro será ou não capturado, Hashem controla tudo. Hashem decreta tudo o que vai acontecer. Tudo no final é para o bem. Nada acontece por acaso com a gente. Tudo que acontece faz parte de um plano que Hashem tem. Então a gente tem que confiar nele e saber que até essas coisas pequenas Hashem dirige. Muito mais nós, os homens. E por isso a gente tem que entender, compreender que tanto se aconteça uma coisa boa, como se às vezes não acontece o que a gente quer ou não parece bom para nós, no final nós vamos entender por que Hashem faz assim. Então essa foi a primeira história que a Torá conta que aconteceu com Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nos deu a lição nessa história de que tudo que acontece conosco tem alguém lá em cima, um Akadosh Baruch Hu, que assim decidiu. Se vocês gostaram da história, deem um joinha, assinem o canal e até a próxima história!